Bem-vindo ao Experiência Projetiva, nosso primeiro vídeo de 2022, né? Fiquei um tempo sem gravar, em dezembro pra cá, justamente por causa de uma questão de sintonia, algumas coisas que aconteceram na família agora, então a gente fica um pouco meio distante. E eu não gosto de gravar um vídeo com conteúdo que seja automático, algo que não tenha uma inspiração basicamente do plano espiritual, que não tenha uma influência ali dos mentores, que seja uma coisa somente didática por si só. Então eu sempre gosto de estar com essa sintonia, com a projeção, com a espiritualidade, para poder trazer um conteúdo que seja mais sincero, né? Mais de coração. Aí eu dei esse tempo, até que acabe essa época mais densa também de fim de ano, que para mim é muito pesado, por causa da questão de bebida, da questão das festas, né? Fica uma egrégora bem densa em cima da gente, né? A gente que é médium, que você que tem uma sensibilidade vai saber muito bem o que eu tô falando. E bem, final de ano passou, começou o começo do ano muito bom. Nessas últimas dias do ano passado pra cá, eu tive umas experiências muito boas com projeção astral, que abriram minha consciência para um tipo de percepção que eu só tinha teórica, e eu vim trazer justamente uma dessas agora, que é um relato de uma projeção que eu fiz do dia, se eu não me engano, do dia 21 para o dia 22, eu não lembro direito. Foi de uma quarta para uma quinta-feira de dezembro, da última semana. Quarta para quinta-feira. Foi sobre um amparo que fiz com os mentores de uma criança. E é uma coisa muito diferente de você pensar, né? Porque aqui no Brasil, quando eu falo da questão mais católica nossa, para quem tem um conteúdo mais cristão, com o conteúdo da Bíblia e tal, tem uma ideia de que até lá na Bíblia fala, né? Que o céu pertence às crianças, né? Por causa da questão da inocência e tal. Mas vamos ao relato, depois a gente comenta sobre isso. Foi nessa quarta para quinta-feira de dezembro da última semana. Eu tinha dormido, não tinha feito prática, né? Tava bastante cansado já com tudo isso. Tamanho do mosquito, parece um cavalo. Aí, eu lembro que eu tentei catalepsia. Em catalepsia projetiva, eu fiquei curtindo aquele momento. Eu comecei a fazer isso de uns tempos pra cá e me ajudou muito durante a projeção. Para você que está praticando a projeção astral, que fica com uma pressa de poder sair do corpo durante a catalepsia logo, ou se assusta, um conselho muito claro é que você relaxe durante o momento da catalepsia e curta esse momento, cara. É um momento riquíssimo esse da catalepsia projetiva. Para quem não sabe o que é catalepsia projetiva, eu já falei disso em outros vídeos, mas eu não deixei muito específico, não vou explicar aqui. É um momento em que os cientistas basicamente eles dão o nome de paralisia do sono. Você está deitado, não importa a posição que seja, e você tem consciência que está acordado, mas você não consegue gritar. Às vezes se grita, parece que não sai som. Às vezes te dá uma sensação de que você não consegue respirar, te dá a ideia de que você não consegue se mexer. Você tenta mexer, você não consegue, você tenta acordar, você não consegue. Você acha que tem gente dentro do quarto. Aqueles que ainda têm uma visão mais assustadora deste fenômeno acha que tem alguém sufocando, que tem alguém em cima, que tem alguém olhando. Então é um momento bem assustador para quem não está lúcido, para quem não tem uma mente mais controlada, ou quem não tem um estudo e prática sobre isso. É realmente assustador para quem não conhece. E acontece com muita gente, viu? Não se sinta especial caso isso aconteça com você. Acontece bastante. Quase todas as pessoas já têm, aqueles que não têm, às vezes eles negam para parecer que é especial, mas isso é uma categoria de quem dorme, eu já falo isso. Projeção astral, catalepsia, esses fenômenos que acontecem do momento onírico ali, da parte do sono, não é especialidade de ninguém, é coisa de quem dorme. Isso é natural. Abra bem a consciência para isso, é algo simples e natural.
Então eu estava lá em catalepsia e me deixei levar por aquele momento e comecei a apreciar, né, aquela sensação de energia fluindo, é poderosíssima a vibração energética que acontece ali na catalepsia. Eu sentia os meus chakras todos pulsando energia, movimentando, sentia a energia no meu corpo energético, minha consciência passando de um corpo para outro. Esse momento é riquíssimo. A presença dos mentores ali, a presença das entidades que estão ali no quarto, completamente rica esse momento. Se você se deixa lúcido e calmo naquele momento, é claro, porque como é um momento muito rico energético também, se você estiver um pouco apavorado, começa a colocar ideias que não deve, tipo de filmes de terror, você começa a plasmar essas coisas, manifestar isso no seu campo mental, nas formas mentais, e isso vai se manifestando lá no plano astral, e você começa a ver coisas que não existem, né? Existem porque se manifestou, mas basicamente é plasmações do corpo astral, do corpo energético. E me deixei levar ali naquele momento até que eu saí projetado. Não me lembro de estar andando na minha casa como é muito de costume, eu saí projetado em casa para depois eu ir para outro lugar. Nesse momento eu já estava em outro lugar. Estava em uma escola e estava volitando em cima dessa escola com o Alayara, que não estava ali fisicamente manifestado para mim, pois estava numa dimensão mais sutil, era um astral denso. Eu não sei se era, eu acho que era a segunda dimensão, porque se fosse a primeira eu já não estava nem ali voando. É difícil já você estar ali. Se não fosse o patrocínio dos mentores que estavam comigo, eu não estava conseguindo volitar naquela dimensão. Eu estava ali, pairando por cima da escola, observando tudo aquilo. E nessa escola tinha vários espíritos dentro. E os mentores já estavam fazendo um trabalho já de preparação daquele ambiente que ia ser amparado ali. Tinha um trabalho para fazer. E tinha uma entidade, um espírito, um mentor, ligado à questão da Umbanda, do Candomblé comigo, que era um herê, uma criança, né? Um espírito dessas crianças, né? Desses entre aspas, né? E esse espírito manifestado para mim numa forma de uma criança, mais ou menos aí de uns 12 anos de idade, cabelinho grandinho assim, parecia que estava amarrado com uma roupinha vermelha. Ele me falava o que eu ia fazer de uma maneira mental, não via. É muito comum no plano astral você não ver movimentações de boca, da falácia nossa aqui, né? Lá é desnecessário até. É mais um hábito e um apego da nossa forma humanoide, né? Então lá ele veio e me falou o que eu ia fazer, que eu ia entrar dentro de um banheiro ali dessa escola, os outros espíritos não iam me atrapalhar, que eu ia conversar para acalmar a criança que estava lá. E ela tinha desencarnado prematuramente. Não sei se seria conveniente dizer. Eu não sei se prematuramente ou não, isso também não entendi direito. Mas ela tinha desencarnado muito cedo, tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, 6 a 7 anos de idade a criança. E não me explicou muito bem a história dela. Ele falou que eu tinha que amparar, que ela estava muito assustada, já estava na hora dela ir. Só que ela estava com medo de um obsessor que estava sempre ali. Esse assediador dela, esse obsessor ferrenho dela, já de outras encarnações, estava assustando ela, não queria deixar ela sair dali. E esse medo que ela estava, desse obsessor de outras vidas já, estava impedindo ela de seguir o caminho dela. Então o meu papel era acalmar ela e tirar ela de lá. E eu fui, não estava com medo, oxe, ainda mais ali. De boa, lúcido. Entrei no banheiro. No primeiro momento tinha uma carga muito densa e um medo, um desespero muito grande, medo mesmo. Parecia minha cachorrinha. Desculpa comparar animal com pessoa, mas a minha cachorrinha ela tem um trauma de apanhar, que ela era de rua. Você rela a mão nela, ela chora, sabe? Nós pegamos ela na rua e a criança estava com essa mesma ideia, esse mesmo medo. Não chegava perto de ninguém. Tava com medo absurdo, absurdo, absurdo. Não tinha como chegar e amparar ela ali de começo. Então eu tive um sentimento paterno muito grande. Isso é uma coisa que, por mais que eu decidi não ter filhos nessa encarnação,
fiz vasectomia já, não quis ter, mas eu tenho um sentimento paterno muito grande, até com outras crianças que não são meus filhos, né? Isso é uma coisa muito boa até, porque não fica somente aquela coisa egóica. Então eu senti isso de uma maneira muito forte. A minha reação ali naquele momento, eu fiquei ali agachado de joelhos, né? Sentei, meio que sentei no chão e fui conversando com ela, falando que não ia fazer mal, falando que eu estava ali para ajudá-la, que não tinha mais ninguém ali, estava só eu que ia ajudar, mas isso não estava adiantando muito, enquanto eu não comecei, com a ajuda dos mentores, a exteriorizar essa energia paterna, esse amor, né, que estava vindo de mim, que eu estava sentindo isso muito forte. Lá fora é muito diferente as sensações, os sentimentos, já expliquei isso, e isso estava muito forte ali em mim. Eu não estava chorando dessa vez não, e aquela sensação foi exteriorizando, eu comecei a preencher o ambiente com aquela tranquilidade. Tanto que eu comecei a ver ela lá, abrir uma das portas do banheiro ali, e eu vi o rostinho dele branco, com um olho muito fundo, muito magro, já cansado. E ele veio perto de mim, começando a chorar, e não quis me abraçar no primeiro momento. Eu fui, peguei na mãozinha dele e abracei a criança. Abracei ele lá. Tava fedendo, coitado. Deve ter se cagado todo. Mas foi. Tomar um cafezinho, que é café. E realmente a criança estava assustada. E o passe aconteceu assim, sabe? Às vezes você acha que vai fazer um amparo, você precisa ter a técnica do passe, aquela coisa toda. É muito mais os mentores quem fazem isso. O seu papel mais é vencer o medo, fazer o contato, acalmar o indivíduo. Abraçado ele ali, eu comecei realmente a pensar como se fosse uma egrégora, uma energia que envolvesse eu e ele ali, essa energia de amor, né? Fiquei sempre com esse pensamento muito bom, essa energia paterna, uma coisa bem acolhedora, e eu manifestei isso para nós, e assim aconteceu o passe. E logo, muito rápido, questão de minutos, ele já se sutilizou e desapareceu dos meus braços, já foi para uma outra dimensão. Os mentores que estavam ali, que eu não estava vendo, óbvio, porque não é somente eu e o mentor, vou explicar isso daqui a pouquinho, se der tempo também. Fizeram um amparo já levaram ele. E no momento que eu saí ali fora, eu tinha um tempo ainda, né, de conversa com o Herê. E eu perguntei pra ele se deu tudo certo, ele me disse que deu sim, muito certo. Agradeceu o trabalho que deu e me deu um tempo de lucidez ali. Comecei a volitar pela escola. E tava uma chuva muito densa, uma chuva caindo ali. Acho que era até trabalho deles mesmo para poder dar um passe naquele ambiente, que eles costumam fazer isso, né, com água, com ondas, né, do mar, já vi isso também. Então essa chuva estava limpando aquele ambiente de uma maneira muito forte. E eu vi uma figura, rapaz, de branco ali naquele pátio. E tava lá uma criaturinha de branco, eu conhecia aquela figura, eu não sabia quem que era. Eu achei primeiro que era uma moça que trabalha comigo. Aí depois eu vi que eu conhecia, mas eu não conseguia reconhecer de começo quem que era. Eu cheguei chamando por essa pessoa, que é lá do serviço, do trabalho. Eu cheguei nela, e aí, como é que tá? Também tá fora do corpo aí, né, minha filha? Nem tá lúcida ou não tá? Eu comecei a brincar com ela. Ela, nossa, então eu tô fora. Olha só, rapaz, e a chuva ali, tá vendo? Dá pra sentir certinho, né? E você sentia mesmo o gelado ali, aquela energia de chuva, aquela coisa que limpa, né? Aí eu fui, voltei um pouquinho com a Layara, saí e voltei pro corpo. No corpo, no momento de hipnapompia, né? Quando você tá voltando pro corpo ali, acho que é esse mesmo, né? Confundo sempre hipnagogia com hipnapompia. Hipnagogia eu acho que é o momento em que você está saindo do corpo. Hipnagogia, hipnapompia é quando você está voltando. É os dois momentos ali da projeção. E voltando pro corpo, tomando passe para tirar os miasmas e tal, eu conversava com ele porque eu não tinha entendido isso, né? Eu perguntava lá, por quê? Por que uma criança, né? Um ser que é tão inocente ali pra gente, uma coisa que é tão pura, morreu, vai saber por quê, eu não fiquei sabendo, e ficou numa dimensão tão densa. Não acho que foi meio injusto, né? Uma coisa meio injusta, assim, uma criança, um ser inocente fica denso.
ele já me deu aquele chá de realidade. Ele falou assim: você sabe o que ela fez na vida passada? Você sabe quem que é esse espírito? Sabe quem que é essa criança que você está conversando? Você ajudou? Que tipo de coisa que ela fez? O que que ela foi nas últimas encarnações dela? Para ter alguém que odeia tanto ela assim? Eu fiquei com isso e veio aquele monte de conhecimento sobre isso passado ali de maneira mental para mim. Eu fiquei, caramba, é verdade, né? A gente fica olhando somente o aspecto exterior de cada indivíduo de acordo com a carniça velha que é o nosso corpo, que está ali aderida em volta, e esquece do espírito. Ele falou assim: então não precisa, sempre não julgue, né? A natureza ela é sempre muito justa nesse ponto. E quando eu acordei, vinham ainda esses tipos de lapsos para mim. E nem sempre quando você encontra uma criança, não quer dizer que ela seja inocente. A encarnação proporciona este recomeço. Mas, às vezes, a criança ela já tem um histórico muito pesado. Tanto que é muito comum se notar em crianças uma falta de doçura, né? Tem crianças que nascem meio porra louca, vamos dizer assim, usando um palavreadinho mais feio aqui. Tem criança que nasce mais suja. Sabe aquela carga? Tem uma coisa assim, não sei se você já conheceu, eu já conheci uns camaradinhas que eu te falar pra você, era espírito de coisa ruim. Nasceu desequilibrada a criança. Uma das coisas que se deve pensar, que comecei essa projeção me deu: você tem filho? Quero que você pergunte isso. O filho está nascendo agora, o filho que é mais já está aí. Já parou para pensar que essa criança pode ser mais velha que você? Em nível encarnatório, em nível existencial? Já parou para pensar nisso? Que de acordo com a imortalidade da alma, a imortalidade da consciência, uma passagem física não define idade? Já parou para pensar quantos anos que você tem em existência, tanto manifestada no plano físico, quanto nas... Esqueci o nome que os caras dão. Na existência durante um momento de desencarnado ainda, no plano espiritual. Porque você passa um tempo no plano espiritual, depois você passa um tempo no plano físico. Acho que era intermitente. Não sei direito. Se eu soubesse, você comenta aí pra mim. Já parou pra pensar nisso? Então, quando você vê o seu filho, o que é? Quem que é esse espírito que está encarnado ali nesse corpinho inocente? Quem é? Quem que é o indivíduo que entrou nesse corpo do seu filho? Quem que é esse espírito que você está cuidando agora? Que carga ele trouxe de outras vidas? Qual é a sua relação com ele, não é? Essa é uma das grandes dádivas e maravilhas da natureza divina, que eu acho da inteligência, que é esse Deus. Dê o nome a ele que você quiser, isso não é problema meu, viu? É essa questão da encarnação, eu acho isso muito lindo. Analisando de uma maneira muito direta, a questão do recomeço para nós ela é muito importante. Para nós ela é muito importante. Porque para nós que estamos em desenvolvimento e não tem a mediunidade ou projeção astral como uma característica de espírito desenvolvido não, viu? Muito pelo contrário. Mas muito porcentagem aí, eu juro que uns 95% de médium, pessoa que nasce médium, que tem uma abertura clarividente, não é porque é um espírito desenvolvido, não, é muito pelo contrário. É porque essas faculdades obrigam certas criaturas a ter um contato mais
direto com espiritualidade por causa de materialismo em outras vidas, por causa de uma inconsciência. E olha só, isso não define espiritualidade, grau de desenvolvimento. Não julga o livro pela capa. Não é por mim. O médio está se sentindo aí, meu filho, ó. Então, a nossa questão de recomeço ela é muito importante para nós podermos seguir em frente com os nossos defeitos. Então, é como falei do Vale dos Arrependidos. Imagine lá você fazendo mal várias vezes para as pessoas, e naquele momento em que você desencarna, você relembra das suas encarnações passadas e você percebe que não foi a primeira vez que você fez isso, que já não foi a segunda, é a quinta, a 10ª vez, vai saber, cada caso é um caso, de que você foi fazendo mal e que você fez de novo. E a única coisa que te faz querer é uma segunda oportunidade. Só que isso no plano espiritual não é tão como aqui. A matéria ela dá isso para nós, né? Ou seja, o corpo biológico, o corpo físico, com os dias, com as horas, com o tempo manifestado para nós dessa maneira como conhecemos aqui em planeta Terra, dá pra gente uma ideia de recomeço. Você acorda todos os dias com uma ideia de recomeço. O seu espírito cansa de ficar na matéria, seu corpo fica cansado, você dorme, vai para o plano astral, tem os seus contatos espirituais. Quando você volta literalmente de alma lavada. E você tem uma ideia de recomeço. Então, no caso dessa criança, também ela teve. Óbvio que ela teve. Não é por causa que ela morreu como uma criança mais cedo do que as outras, não quer dizer que foi a primeira encarnação dela. É uma segunda chance e vão ter outras ali ainda. Então, analisar tudo como criança, adulto, velho, é uma coisa muito da matéria. Quando você está com a consciência mais voltada para a consciência, a imortalidade da consciência, quando você está com a visão voltada mais para isso, você analisa tudo como se fosse espíritos. E é óbvio que durante a encarnação, você esquece alguns problemas que você tinha em outras vidas. É muito nítido isso, para você começar a seguir em frente, para você se dar uma segunda chance, para você ter consciência de novas coisas, de novas possibilidades. Senão, qual que seria, onde você superaria um problema? Imagina isso. Você nascer toda a encarnação com memória de todas as encarnações. Onde que você guardaria esse rancor? Como que você superaria um ódio, uma raiva? Um cara que matou, vai saber se essa criança, pelo que eu soube, não era muita coisa boa ali não. Fez coisa errada. Óbvio, todos nós fizemos, por isso estamos aqui também, né? Mas é necessário a encarnação para dar uma segunda chance. Então, assim, a infância, ela vem com essa novidade, por causa do esquecimento que a espiritualidade te proporciona, essa bênção que muitos chamam de inocência, outros de ingenuidade, ignorância, ela vai saber. É uma diferença muito grande entre ingenuidade e inocência. Um adulto pode ser inocente, é uma coisa bonita. Agora, ingenuidade não. Mas as crianças, elas trazem essa carga de amor, de aprendizado, esse espírito livre. E é triste mesmo quando você vê uma criança desencarnando, óbvio. Uma coisa como você pisar numa rosa, né? Uma coisa bonita que você vê desaparecer, deixa a gente meio pasmo. Mas o recomeço faz parte. Então, como que a espiritualidade faria, por exemplo, para poder colocar dois inimigos que se odiaram por dezenas de vidas que se mataram? Vai saber, imagina coisa ruim aí, não imagina tanto assim, não, mas imagina, um processo hipotético, né? Que cada um tem um. Então, não me venha com livros que cataloguem a justificativa da sua vida ter nascido assim, né? Porque quando as pessoas fazem regressão,
90% era Cleópatra, as outras eram o Júlio César, mas ninguém foi o Carlos da tapeçaria ou o mendigo Antônio. Eu, na minha última encarnação, eu sei de uma coisa, eu morri cedo também. Desencarnei bem cedo, se eu não me engano, eu tinha 15 ou 16 anos. Foi uma encarnação bem curta. Mas acontece, né? Como que vai fazer? Você tem lá um inimigo que você fez mal dele durante várias vidas. Então nós fazemos isso aqui. Perceba os arrependimentos que nós temos, não é? Pessoas que fazemos inimizades e você ir embora sem um perdão ou ir embora sem pôr os pingos nos is. Não estou falando questão de fazer, até nisso, né? As pessoas têm isso, né? Nós temos isso nós temos, né? De só vou embora quando eu pôr os pinguinhos no e aqui, cada um pagar o que deve. Fica isso. E as pessoas desencarnam com isso. Isso o corpo ele te dá a dádiva do amortecimento, que eu já te falei que ele amortece, ele deixa uma cachoeira que é o espírito num gota a gota. Pra você me dando de conta devagarzinho. Pega ali dois inimigos e como que a espiritualidade vai fazer para eles se relacionarem. Nasce um primeiro, encarna. Quando você tem um certo grau de conhecimento, um certo grau de espiritualidade, um avanço espiritual, você consegue planejar sim a sua encarnação. Isso acontece. Mas quando se há um nível de desequilíbrio muito grande, os nossos protetores, nossos mentores, nossos familiares mais evoluídos do que nós se reúnem sim nos planos espirituais e planejam uma encarnação mais adequada para as experiências, né, acontecerem para poder melhorarem aqueles problemas. Então essas duas pessoas ferrenhas, uma primeira nasce e depois põe o inimigo, né, ou então a pessoa que a pessoa mais odiou para ser filho. Coisa fofa. Como que você, mãe, vai odiar aquela coisinha que nasceu de você? Um pedacinho de mim? Aquele espírito... Imagina se você tivesse consciência de todas as encarnações. Um cara que te pôs fogo durante 10 vidas seguidas. Nasce teu filho, você nasceu, eu tô adulta e tá pequeno, você massacra a criança, cara. Agora, o esquecimento das encarnações tem essa beleza. Imagina, o cara que judiou de você a vida inteira, você gerou ele tem aquele ódio de você e você o mesmo ódio dele. Nasceu um filho do outro. Como que uma mãe vai odiar um filho? Nasce aquele filho meio ruim, meio atrapalhado, meio louco, meio quer saber? Às vezes tem umas mães também, que eu vou te falar que nem toda mãe é boa. Isso é óbvio. Porque é o tamanho do planeta, né? Tem casos e casos. Mas aí tá. Amor incondicional ali, aquela coisa de mãe, não é? Como que você vai odiar aquele pedacinho de mim, aquela criaturinha que você cuidou, que você fez crescer, que você trocou roupinha? Você tá trocando fralda do cara que foi teu inimigo, né, na última encarnação, mas a gente nem lembra. A maravilha da encarnação é essa. Você tá limpando o popozão dele cheio de cocô. Você tá fazendo coisas pra ele que as pessoas não entendem. O tanto de sacrifícios que eu vejo mães fazendo, vejo a minha. Poxa. Tem ato de amor mais bonito do que esse? Por isso que nós não nos lembramos das encarnações. Para deixar isso tudo com um gostinho novo. Uma chance nova, uma oportunidade nova de recomeço. Imagina isso. É inteligente. É puro. É inocente.
Então, ainda que você não perceba, existe uma inocência na gente. Essa inocência que a encarnação proporciona, que é a de você não ver a totalidade da maldade que existe no próximo, porque você não se lembra das suas encarnações. E se tem uma pergunta que toda vez a maioria das pessoas que se projetam para fora vai perguntar para o mentor é: o que eu fui na minha última vida? Eu já fui alertado muito antes de me projetar muito mais consciente, né, pelos outros projetores astrais, para não fazer esse tipo de pergunta. Então, na hora que o meu mentor me liberou umas perguntas, claro que eu não fiz essas, óbvio. Mas eu sei das minhas últimas encarnações, porque em dimensões mais sutis, eu não me manifesto com essa minha forma. Então eu sempre me manifesto, já falei, na forma de uma menininha, loirinha, baixinha, 16 aninhos. E pela intuição que já me foi recebida, sim, já tive as informações de lugares que eu nasci, de época em que eu nasci antes, tinha reencarnado. Mas é magnífico essa ideia da reencarnação, não é ideia, essa vivência consciencial da reencarnação. Se você analisar a sua vida, os seus dias, os momentos que vêm agora nesse ano novo, por exemplo, olha que recomeço. Não dá uma ideia de recomeço, de possibilidades novas no ano? Se você realmente está tendo uma consciência vivencial dessa ideia do recomeço, você está disposto a recomeçar em todos os instantes da sua vida? Por que não de hora em hora? Ter essa mesma ideia de renovação, de reconhecimento, de nova possibilidade, de aprender a perdoar. E já que você está reencarnado, e você está reencarnado muito mais porque você e eu não éramos coisas muito agradáveis, por isso merecemos uma segunda, ou 10ª, ou 1000ª chance de reencarnar para poder corrigirmos as nossas imperfeições. Por que não a gente não decide um pouco mais a compreensão? Porque se é uma chave de pensamento, de palavra, dessa virtude que vai ser muito trabalhada esse ano que me veio, vai ser a compreensão. Pode botar na balança. Esse ano, meu filho, haja compreensão. Você vai ter que se colocar no lugar do seu próximo esse ano. Vai ter. Compreensão vai ser a chave. Justamente, né? Um ano novo. Vida nova. As pessoas sempre assim. Ano novo, vida nova. No final de contas faz tudo a mesma coisa. Janeiro, no nosso calendário, ele é patronado pelo divindade Janus, dos romanos, o deus dos portais e dos inícios, não é? Ele possui um rosto velho nas costas, que olha para trás, e um rosto jovial, cheio de vida, que olha para frente, simbolizando todos os inícios. Ele é um deus dos inícios. Justamente por isso que chama janeiro, o mês de Janus, o mês do início. A sua reencarnação é um novo início. As pessoas que você conhece não é somente acaso. Não é somente porque você é um ser biológico que encontrou outro ser biológico, então você tenta sobreviver da melhor maneira. Jamais. Ainda mais se você é uma pessoa que está na via espiritual. É uma pessoa que tem um conhecimento que as outras pessoas não têm. A sua responsabilidade com isso é sim maior. Isso vai ser te cobrado. Porque esse é o grande peso do conhecimento. Então, um recomeço é gratuito. Gente, o recomeço não custa nada. Só que nós temos ele infinitamente, não só quando a gente reencarna, como eu falei, nos dias, nas horas, nos momentos, nos pensamentos.
Você pode mudar um jeito de pensar que é destrutivo para você, que você carrega durante anos e anos. Um jeito de viver, um estilo de vida. Você pode mudar isso tudo. Só que a questão é que você tem um apego, nós temos um apego muito grande às porcarias que a gente já construiu na vida. E para recomeçar, você tem que destruir. Para o novo nascer, o velho tem que morrer. Então, para recomeçar uma nova vida, você precisa ter um terreno limpo para construir os alicerces dessa nova vida, dessa nova existência, desse novo recomeço que pode ser de uma magnitude que você nem sequer tem consciência, que você nem imagina. E começar uma vida inteira nova, independentemente das algemas que você mesmo colocou em sua própria vida, que não é culpa de ninguém. É somente uma escolha sua, íntima e pessoal, que pode abandonar a categoria de egoísta e se tornar altruísta a qualquer momento. Recomeçar está aí, disponível. E a única coisa que você tem que fazer é abandonar o peso que te prende a isso que te faz sofrer agora. E o mais triste é que quando as pessoas têm energia para mudar de vida, as pessoas têm energia para recomeçar, para trabalhar tudo isso, para alcançar essa felicidade, uma consciência de si próprio, para desenvolver a sua espiritualidade. Ela pega essa energia que lhe veio de bom grado do universo, essa energia que vem com o ano novo. O ano novo não vem com uma energia de movimento, esse começo de ano, ele vem com toda uma energia. E a pessoa pega essa energia e aplica em cima daquela doença que ela já vem carregando. Ela aplica essa energia em cima daquilo que a deixa destruir, né? Em vez de construir algo novo, ela prefere pegar aquela base velha e tentar reconstruir em cima dela. Isso não vai dar certo. O magnífico da vida é isso. Da reencarnação é essa. E é uma das coisas que o Alayara me falou. Você pode até ter consciência disso. Eu perguntei para ele isso num momento da minha vida. Quando eu tive minhas primeiras projeções ali com ele, a minha consciência abriu para a imortalidade da alma. Então eu sei que eu sou um espírito imortal. Isso é muito diferente, isso faz uma diferença incrível. Você não se identificar com isso aqui ou com matéria, você fica até meio que, para as pessoas, um pouco frio, vazio, né? Mas na verdade é porque realmente você percebe a passagem que isso é, a ferramenta que isso é, e não o foco da sua encarnação. E eu perguntei para ele, então, mas por quê? Que ainda com essa consciência da imortalidade, da consciência, da imortalidade da alma, eu ainda sofro por umas coisas que deveriam ser fáceis de superar. Aí ele me falou com toda tranquilidade: você pode até ter despertado a consciência da imortalidade, mas você ainda está bem longe de despertar uma consciência de eternidade. Aí eu entendi que o caminho é muito longo, que ainda tem muito trabalho a ser feito, e que as coisas que mais prendem é o julgamento, é a crítica, é a sua ideia de que o seu irmão, o seu próximo, deve ter a mesma facilidade de superar um problema do que você, porque para você foi fácil, para ele também deve ser.
cada um é um universo. Cada ser neste planetinha, inclusive nos outros, em infinitos, é um universo diferente de tudo o que você já conheceu. E você é único. Eu sou único. E agora, nesse novo começo de ano, que desenvolvamos mais essa compreensão, essa capacidade de buscarmos entender antes de julgar, antes de punir, entender, compreender. É a base unissex, universal, independente da forma, que quando se une ao amor, gera o que chamamos de compaixão. Mas até lá a gente começa com esse passinho, que vai ser muito bem dado esse ano. Compreensão. Então, até lá, feliz ano novo, muita luz, muita paz e até mais.